Abrir a palavra de Deus lá em Mateus. Isso. Mateus 16. Nós vamos ler 3 versículos. Mateus 16, do 21 ao 23. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário, diga necessário, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao 3º dia. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, a tua palavra é uma base forte para colocarmos os pés. Fale ao nosso coração nesta noite. Ensina-nos sobre compromisso, ensina-nos sobre entrega, ensina-nos sobre foco, ensina-nos a como Jesus vencermos as tentações, e ensina-nos a como Jesus a amar o perdido. Dá-nos da tua presença de uma maneira espiritual e especial, e que possamos sair daqui de uma maneira mais santa, mais parecido com Cristo Jesus. Esta é minha oração, em nome de Jesus, amém. Meus amados, hoje eu estava assistindo um vídeo de Fórmula 1, e eu vi quem lembra aquele GP da Áustria, que o Rubinho está para ganhar, e ele freia e o Schumacher passa. Alguém lembra disso aqui? Mais ou menos? Estava todo mundo comemorando que o Rubinho ia ganhar, e a narração é muito boa, que ele vai assim: hoje não, aí fala hoje sim, né? Que ele freou de novo, né? E deixou o Schumacher passar. Quando eu olho essa passagem de Pedro, eu lembro mais ou menos do que aconteceu com o Barrichello. Por quê? Porque se você voltar alguns versículos antes, ou lembrar da última pregação, o que Pedro tinha falado? Pedro tinha dito assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é talvez a afirmação mais bela que alguém pode fazer em sua existência. Esse, inclusive, é um dos grandes momentos do ministério de Jesus. Por isso que eu digo que talvez seja o texto que Jesus estava mais entusiasmado. Jesus ouviu aquela afirmação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus ficou feliz, ele ficou alegre. Como é que, retomando aqui, você que não participou da última pregação, Jesus chega e fala para os seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? E aí os discípulos começam a dizer: eles dizem que tu és Elias, eles dizem que tu és um dos profetas, eles dizem que tu és João Batista. E aí Jesus vira para os discípulos: e vocês, o que dizem que eu sou? E é aí que Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, tu és aquele que foi enviado por Deus, tu és o Messias, o Cristo, o ungido, aquele que é o cumprimento da promessa. E é maravilhoso a gente ver os discípulos compreendendo quem era Jesus. Essa confissão mostra que estava ficando cada vez mais claro para eles o ministério de Jesus. Só que há um porém: Pedro se empolga demais. Sabe quando o cara dá uma bola dentro, o craque dá uma bola dentro, mas logo em seguida ele tropeça na bola. É isso que aconteceu. Pedro, ele faz uma afirmação poderosa, e logo em seguida ele faz uma afirmação satânica. Repare nisso. A primeira afirmação, Deus falou: só o Espírito Santo podia ter revelado isso para você. A segunda afirmação, que aconteceu na mesma hora, Jesus vira e fala: aparta-te de mim, Satanás. Olha que loucura isso. Eu quero retomar com vocês o versículo 21, pode deixar o 21 aí? Você vai perceber que esse texto diz que a partir daquele momento Jesus começou a falar
claramente sobre o seu plano. Ou seja, a partir de agora, esta é a primeira vez que Jesus está falando para os seus discípulos que ele iria de fato morrer, que ele ia sofrer e morrer. E ele disse que era necessário que ele fosse para Jerusalém e passasse por essas coisas. Essa palavra necessário, no português ele não tem o mesmo peso que no grego. No grego, necessário é assim, inegociável, não tem opção, não pode ser alterado, não dá para mexer nisso. É necessário que eu vá, que eu sofra e que eu morra. Tentando pensar num exemplo, eu pensei no Lucas. Por exemplo, eu chego para o Lucas hoje e falo: Lucas, vamos comer um lanche hoje? Qual que seria a sua resposta? Não dá, né? Ele fez uma promessa aí de não comer lanche também, né? Mas o cara, vamos supor que ele não dá e fala: Vindo, eu estou querendo economizar, mano. Aí eu falo: para, mano. Pô, não vai no Biggs aí, não vai gastar cinquentão. Cinquentão não vai mudar a sua vida não, vamos lá comer um Biggs. E aí ele pensa, ele fala: tá bom, eu topo, depois eu me viro com o cartão mês que vem. Quantas vezes já fizemos isso, né, Lucas? É diferente, quando ele fala necessário, é mais ou menos assim: Lucas, vamos comer um lanche comigo hoje? Ele vira para mim e fala: a Camila não deixou. Eu olho para ele: beleza, por quê? Porque a Camila não deixar é algo inegociável, não vou discutir com o Lucas, né? Acabou, algumas coisas são imutáveis, uma delas é a vontade da nossa esposa, é ou não é, senhor Lucas? É imutável, eu estou brincando, mas a vontade da esposa a gente até consegue mudar, a gente consegue convencer, mas os desígnios de Deus, aquilo que Deus falou, não dá para mudar. Deus estipulou, a Trindade resolveu que Jesus morreria. Jesus está dizendo assim: eu não tenho opção, eu preciso passar pela minha paixão, eu preciso morrer e ser ressuscitado ao terceiro dia. E reparem que isso acontece logo após Pedro afirmar que ele era o Cristo. Pedro falou: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí ele começa a falar: bom, agora que vocês estão compreendendo quem é o Cristo, deixa eu explicar o que o Cristo veio fazer. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. E por que ele tem que explicar o que ele veio fazer? Porque o conceito judaico da época, do que Cristo iria fazer, seria uma revolução política. A ideia que eles tinham é que Jesus estava vindo estipular o trono de Davi novamente, tirar os judeus da opressão romana, libertar o povo. É isso que estava na cabeça deles. E aí Jesus aproveita a deixa, e eles falam: deixa eu explicar para vocês o que eu vim fazer como enviado de Deus. Eu vim plantar o reino, mas não é esse reino que vocês estão pensando, é um reino que nunca vai ter fim. Eu vou fazer isso com um derramamento de sangue, mas não é uma guerra contra os romanos. Eu vou derramar o meu próprio sangue, e eu vou morrer, e nem a morte poderá me deter. É isso que Jesus está falando. E Jesus anuncia algo extremamente poderoso, e eu quero que você repare nisso. Olha ali o versículo, ele diz assim, deixa eu pegar ali vou pegar inteiro, não vai ter jeito. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto, diga morto, e diga assim, e que ressuscitasse ao terceiro dia. Repare nisso, Jesus está dizendo que ele vai ser morto e que ele vai ressuscitar. Olha que poderoso, Jesus está anunciando aos seus amigos. Sabe quando você vai fazer algo muito legal e você conta para quem está mais próximo ali, o pessoal que é mais chegado, fala: ó, né, eu vou fazer algo muito especial. E Jesus vai lá e anuncia aos seus amigos, aos seus discípulos: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Que revelação tremenda de receber. Jesus está profetizando algo extremamente poderoso, ele vai vencer a morte. Mas sabe o que acontece? Os discípulos ficam chocados com o anúncio de sua morte, e parece que eles não escutam o final da mensagem. Isso é muito doido. Eles escutam que Jesus vai morrer, mas parece que eles não dão atenção que Jesus vai ressuscitar. Sabe quando você escuta uma frase e você entende só metade? Não vai nascer agora não, né, Gabi? Só para não assustar, então tá bom. Já aconteceu uma vez, tá? Ela saiu assim, eu falei: meu Deus. Já aconteceu com você, que você ouvir uma frase e captar só um pedacinho? Em casa acontece muito isso, muito. Às vezes é por causa da minha surdez, às vezes é por causa da minha desatenção, mas várias vezes
Eu pergunto alguma coisa para a Ju fala, mas eu já te falei isso. Eu acabei de falar para você, você não me ouviu? E a verdade é que quando eu estou assistindo alguma coisa, lendo, eu não presto muita atenção no que está acontecendo. Então às vezes eu estou ali ocupado, e eu pergunto, linda, você fez a janta? Aí ela fala, fiz um macarrão, mas a criançada comeu tudo, pegue um lanche para você. Passa uns 20 minutos, eu termino de fazer o que eu estava fazendo, vou para a cozinha jantar, abro a panela e a panela está vazia. Não tem comida e ainda tem louça para eu lavar, porque eu que lavo a louça à noite. Aí eu pergunto para ela, linda, não tem macarrão? Ela falou, acabou. Eu avisei para você pedir um lanche. Eu falo, não avisou não. Ela fala, avisei. Eu falo, não avisou. Ela fala, avisei. Aí eu fico feliz, porque eu quero comer lanche mesmo. Mas nunca saberemos se ela avisou ou não. Não tem gravação sobre isso. A única coisa que eu ouvi quando ela falou comigo foi, fiz um macarrão. Eu não ouvi o resto da frase. Fez um macarrão? Quando eu vi, fiz um macarrão, aquilo entrou no meu coração. Me trouxe ali conforto, esperança, né? Mas no fim das contas gerou uma frustração muito grande. Por quê? Porque eu não ouvi completo. Com Pedro aconteceu algo muito parecido com isso. Ele ouve a frase e ele só capta a primeira mensagem. Ele não capta o final. Jesus anunciou algo difícil. É verdade, ele anunciou que ele ia morrer. Mas em seguida ele anunciou que ele ia vencer a morte. Isso não é um bom consolo para a morte? Mas Pedro parou na primeira parte. Eu fico pensando, o que será que passou na cabeça de Pedro? Às vezes Pedro pensou assim, não importa o que ele vai dizer depois, mas morrer não, meu Senhor não vai morrer. O meu Senhor, enviado de Deus, vai sucumbir a esses poderes terrenos? Não pode ser. Então Pedro chama Jesus de canto, e aí acontece algo que é assustador. Pedro começa a repreender Jesus. Vamos ler isso? Coloca o versículo 22, por favor. Versículo 22 diz assim, Pedro, chamando Jesus em particular, começou a repreendê-lo, dizendo, Deus tenha compaixão de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. Olha que loucura. Você consegue imaginar uma situação dessa? Pedro repreendendo Jesus. Jesus falou da sua morte e da ressurreição e levou uma bronca de Pedro. Pense isso. Gente, ninguém gosta de falar sobre a morte. Falar sobre morte é difícil. Minha mãe de vez em quando puxa uns assuntos assim, né? Meio macabro. Ela fala, quando eu morrer eu quero que você me creme, né? Eu falo, deixa dinheiro, né? Ela fala, me joga lá no Rio Sena, em Paris. Eu falo, deixa passagem, né? Porque depois de morte você não tem mais escolha. Se não tiver dinheiro, a gente vai enterrar em qualquer canto, né? Tô brincando. Mas ela de vez em quando puxa uns assuntos assim. E eu falo, mãe, para de pensar nessas coisas, né? Ah, que eu não vou viver muito tempo. Eu falo, para de falar essas coisas. Ninguém gosta de conversar sobre isso. É um assunto meio difícil para as pessoas. E Jesus chega e fala, eu vou morrer. Eu acho que Pedro ficou meio assim, ai, que assunto estranho, não vai morrer não, Senhor, não vai morrer. Que morrer o quê? Para com isso. Só que é interessante que esse coração apaixonado de Jesus, de Pedro por Jesus, também esse zelo de Pedro, junto com a falta de entendimento que ele tinha sobre o futuro, despertou em Pedro uma arrogância. Repare nisso. Pedro acha que sabe mais que o próprio Jesus. Não é somente um equívoco que está acontecendo, é uma arrogância gigantesca. Ele confessa que Jesus é o Messias, mas logo em seguida ele sugere que ele sabia mais dos planos de Deus que o próprio Messias. Pedro estava cheio de si, ele estava soberbo. Ele esqueceu que ele era pó. Diga assim, Pedro era pó. Aí fala assim, eu também. É isso aí. Eu olho para Pedro, eu vejo cada um de nós. Nós achamos que sabemos o que é melhor, qual que é o caminho correto, quais são as melhores escolhas. E muitas vezes a gente esquece de submeter tudo isso humildemente aos desígnios do Senhor. Nós fazemos escolhas, nós fazemos planos, nós sonhamos e esquecemos de estar aos pés da cruz. Eu quero lembrar o que Tiago fala. Tiago, o apóstolo, diz que nós somos como um sopro, uma névoa que logo se dissipa. Nós não sabemos se acordaremos amanhã. A gente precisa ter essa consciência. Quando Jesus ressuscita e aparece para Pedro na praia, essa palavra é tremenda. Pedro está arrasado. Se você pegar o que aconteceu nos próximos capítulos aqui, a gente vai estudar junto.
Pedro negou a Jesus às vésperas da sua morte. E a palavra de Deus diz que Pedro chorou amargamente. Por isso que quando Jesus o encontra naquela praia, Jesus já ressuscitado, Pedro estava cheio de culpa, cheio de vergonha. Mas há algo especial. Ele corre até Jesus. E humildemente, quando Jesus questiona ele, uma das frases que ele solta, ele fala: tu sabe todas as coisas. Tu sabe todas as coisas. O Pedro que estava dando bronca em Jesus, que Jesus não era para morrer e ressuscitar coisa nenhuma, lá na praia com Jesus ressuscitado, uma das frases que sai da boca dele é: tu sabe todas as coisas. Pedro teve que ser quebrado, Pedro teve que ser humilhado, ele teve que chorar amargamente, ele teve que se arrepender. Mas isso aconteceu, e Pedro se tornou um grande líder, um grande representante do Senhor, a ponto de dar a própria vida. Mas voltando ao texto, Pedro arrogantemente deu uma bronca em Jesus, e a resposta de Jesus não poderia ser mais intensa. Acompanhe comigo o versículo 23, diz assim: ele porém voltando-se disse a Pedro, Jesus vira para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Olha a resposta de Jesus, que loucura. Jesus chama Pedro de Satanás. Será que é isso mesmo? Olhe bem esses paralelos. Segundos atrás, Pedro foi chamado de bem-aventurado. Bem-aventurado és tu, Pedro. Você foi usado pelo Espírito Santo para trazer essa revelação. E agora Jesus vira para Pedro e fala: aparta-te de mim, Satanás. Que loucura. Há poucos segundos, Jesus chamou Pedro de pedra. Tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. E agora Jesus chama ele de escândalo, que é pedra de tropeço. Olha que engraçado, né? Uma hora chama de pedra, rocha, tu és forte. Agora fala: você é uma pedra de tropeço, né? Quem estiver passando vai tropeçar em você. Que loucura é essa? Eu olho para esse texto e isso me chama a atenção, porque isso descreve o nosso coração, o teu e o meu coração. Repare que eu não estou falando de alguém que caminhava com Jesus e se desviou, e aí começou a pensar besteira, se afastou da presença. Não, eu estou falando de um cara que caminhava do lado de Jesus o tempo inteiro, e no mesmo ato, no mesmo dia, na mesma hora, ele fala uma coisa muito especial, e depois fala uma besteira enorme. É na mesma hora. Pedro não estava desviado, não, ele só não tinha uma compreensão plena. Então ali ele fala uma besteira gigantesca, e o texto nos diz que ele fez isso, o versículo está ali, porque ele não pensava nas coisas de Deus, ele estava pensando nas coisas humanas, ele não estava discernindo as coisas espirituais. Gente, isso fala muito sobre nós. O cristão, ele é a habitação do Espírito Santo. Quem aqui é a habitação do Espírito Santo? Deixa eu ver. Que privilégio, né? Nós somos convidados a andar em santidade, a andar em retidão. Mas quando eu olho para Pedro, sabe o que eu vejo? Uma tensão entre uma vida de presença de Deus e uma vida que também manifesta coisas da carne. Paulo vai explorar isso nas suas cartas, dizendo que há uma luta interior, uma luta acontecendo aqui dentro. E se a gente começar a ver as coisas apenas da perspectiva humana, sem discernir as coisas espirituais, nós nos colocaremos, como Pedro se colocou, como inimigo de Deus. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro não ficou possuído por Satanás, Pedro não estava ali possuído por Satanás, não era isso. É muito fácil botar a culpa no diabo. Não, o diabo entrou e usou a boca de Pedro. Não foi dessa forma que aconteceu. Tem muita gente que coloca o diabo como se fosse alguém muito poderoso que toma as decisões de tudo. Não é assim. Ah, fiquei doente, é o diabo. Não, às vezes é só você andando descalço no frio mesmo, né? Aí fica gripado. Corpo, ser humano. Ah, furou o pneu, é o diabo, né? O diabo pode furar pneu? Pode. Eu tive uma experiência com o pastor Beto que a gente teve a plena compreensão que foi uma obra de Satanás contra a nossa vida. A gente estava tirando sarro de demônios, né? Você lembra essa história, pastor? A gente indo lá para a Cruz Alta.
E o pneu estourou. Eu tinha comprado o carro naquela semana, o carro zero. O pneu estourou. A gente estava contando histórias de... A gente não, estava ouvindo, não. Estava só ouvindo as histórias do pastor Beto. E o pneu simplesmente estourou. E eu lembro que foi muito legal, porque eu estava eu, o pastor Beto e o bispo. Então, só aprendendo, né? Só ouvindo. Né? Na hora que aconteceu, os dois já saíram orando assim. Falei, opa, tem algo espiritual acontecendo aqui. Né? Então, sim. Agora, às vezes, você só passou em cima de um prego mesmo, aconteceu. Né? O Corinthians perdeu. Né? Foi o diabo. Às vezes é porque diz a lenda que o diabo é palmeirense. Estão falando por aí. Corintiano eu tenho certeza que não é. Mas às vezes não, às vezes o time é ruim mesmo. A gente tem que entender isso. Pedro não ficou possuído, mas ele agiu como Satanás. Repare no que eu vou dizer. Pedro agiu como Satanás. Pedro estava se opondo à missão divina de Jesus, exatamente como o diabo fez. Exatamente. O diabo está ali jogando ideias e Pedro captou uma dessas ideias e jogou para fora. A culpa não era de Satanás, não, a culpa é de Pedro. Na tentação do deserto, Satanás oferece tudo, para quê? Para que Jesus se desviasse do seu plano. E Jesus não dá ouvido a Satanás, Jesus abraça o seu chamado. Só que lá no deserto é interessante que o texto diz que Satanás se afastou até momento oportuno. E aí entendo que aqui ele estava por perto, aqui foi o momento oportuno. Pedro, sem mesmo entender, estava agindo contra a vontade de Deus. E ao invés dele se humilhar em sua falta de conhecimento, o que Pedro faz? Ele questiona o seu mestre. Pega isso aqui. Ao invés de Pedro se humilhar, ele questiona o seu mestre. Gente, nós fazemos muito isso, muito isso. Às vezes a gente não compreende o que está acontecendo. E ao invés da gente se humilhar e falar, Senhor, estou aqui, mesmo sem entender, a gente vira para Deus e fala, por quê? Eu discordo do que você está fazendo, não é para ser assim. Isso está acontecendo no coração de Pedro, e é claro que Jesus ouviu essas palavras, e rapidamente, essa pedra que apareceu no caminho de Jesus, ele chutou a pedra, ele falou, não, sai pedra, sai daqui, você não vai me pegar não vou cair não. Mas conosco não é tão fácil assim. Muitas vezes os conselhos que nós escutamos são capazes de abalar em nossas convicções. Preste atenção no que eu vou dizer. Muitas vezes nós ouvimos coisas que abalam as nossas convicções, especialmente quando se trata de fazer a missão de Deus. Deixa eu contar algo para vocês. Aqui a gente vê Jesus indo servir, fazer a tua missão. E aparece um grande amigo e fala, não faz não, você não precisa fazer isso. Muito parecido com o que aconteceu com Satanás. A tentação de Satanás foi essa, Jesus, você não precisa fazer isso não, se você se prostrar aqui eu vou te dar todos os reinos do mundo, você não precisa fazer isso. Meus irmãos, eu acompanho missionários lá no sertão. Sabe quem mais dificulta o envio dos missionários para o campo? Os pais. Por quê? Porque os pais não querem ver os filhos largar tudo para ir servir no campo. Então os pais chegam e falam, filho, não faz isso não, meu filho, não faz isso. Você vai abandonar tudo, você vai abandonar a sua faculdade, você vai abandonar o seu emprego, para ir lá para o sertão. Não precisa fazer isso, serve a Deus aqui na cidade mesmo, aqui na igreja. São conselhos amorosos, eu entendo isso. Mas reparem, que se a pessoa não tiver a convicção, um chamado, convicção do seu chamado, rapidamente aquilo pesa como uma tentação. Eu vou contar uma história que quando aconteceu comigo isso, quando eu assumi a igreja, e o mais legal disso é que está registrado em ata, né, porque era uma época que as reuniões do conselho, todo mundo registrava o que ia falando, então tem tudo que foi falado na reunião registrado. E para quem é mais antigo, passou a transição comigo aí, mas quem chegou depois, eu assumi a igreja em 2015, março de 2015. Essa conversa aconteceu ali por volta de junho a agosto de 2014. O pastor anterior a mim falou, estou indo embora, tchau. Todo mundo falou, caraca. E aí ele chegou para mim e falou, Vini, vai você. Eu falei, quê? Não está doido? Ele falou, não, é você mesmo. Eu era líder de jovens na época. E a igreja em crise, igreja passando grandes desafios, muita gente saindo da igreja, né? E aí ele falou, Vini, agora é contigo.
Quando ele falou agora é contigo, teve uma reunião para anunciar isso. Eu entrei em crise, fui orar, e aí eu entendi de Deus. Falei, não, Deus quer que eu faça isso. Foi muito, muito difícil. Muito, muito difícil. Mas quando eu estava ali no conselho, eu ouvi palavras do tipo, está registrado em ata frases assim: Vini, você vai pegar essa bomba na mão? Vini, a igreja vai fechar na tua mão. Para com isso. Sabe quem falou essas coisas? As pessoas que mais se preocupavam comigo. Os meus melhores amigos. Não foram aquelas pessoas que saíram, não foram. Foram as pessoas que estavam caminhando do meu lado. Elas falaram, Vini, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. E, gente, pensando pelo lado humano, não devia ter feito mesmo. Foi um desafio muito grande. Mas Deus tinha falado para eu fazer. Deus tinha falado. É isso que está acontecendo. Aquelas pessoas, elas estavam olhando os planos humanos, mas elas não estavam entendendo o que Deus iria fazer. E quando eu assumi, foi um grande desafio. Uma pessoa, foi o Rogério, chegou e falou, Vini, eu vou ficar na igreja, tá? Independente do que acontecer, eu estou contigo aí. Falei, top, uma pessoa. Eu cheguei a fazer culto para minha família e o Rogério só, na igreja, vazia, né? E foi uma experiência muito legal. Por quê? Porque a gente começou a ver o que Deus estava fazendo, reconstruindo, começando algo novo. Nunca faltou, né, Betão? Sempre Deus abençoou. A gente conseguiu pagar todos os aluguéis até hoje, né? Por quê? Porque Deus tinha uma obra a ser feita. Isso é convicção. Isso é convicção. Quando Deus me chamou para assumir a igreja, eu não tinha mais escolha. Não tinha como falar não. Era necessário que eu fizesse isso. Eu entendi isso de Deus. Eu entrei numa crise violenta, porque foi muito pesado tomar essa decisão. Inclusive essa decisão eu tomei, Jana, lá na praia, lá quando estava todo mundo junto na praia lá, e foi para Santos. Eu passei a praia inteira, eu orava toda noite, falava, Senhor, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. E foi. Isso já faz 10 anos, meu Deus do céu. 10 anos e 22 quilos, uma coisa incrível aconteceu na minha vida, assim. Essa é uma bênção muito especial. Todo pastor engorda, né? O Josué se tornou pastor, né? Cada dia mais belo e redondo. Você conhece algum pastor que emagreceu? Luciano Subirá desviou da doutrina, né? Continuando, tá? Mas quando a gente escolhe fazer a vontade do Senhor, gente, quando a gente obedece, mesmo em meio às incertezas, nós encontramos propósito e paz. Se eu tivesse recusado aquele chamado, eu não teria encontrado a paz que eu encontrei servindo a Deus. Entenda isso, e eu gostaria de compartilhar algo que Deus ministrou ao meu coração, quando eu estava refletindo sobre esse texto. Jesus perguntou aos seus discípulos, e eu concluo com isso, vocês, o que dizem que eu sou? E eu quero convidar você a fazer esse exercício olhando para Pedro. Olhe para Pedro. Quem é Pedro? O que dizem vocês sobre Pedro? Talvez você diga, Pedro, um homem ousado, um homem intrépido, um amigo de Deus, um grande líder. Talvez você leia as histórias de Pedro e você fale, um homem covarde, um homem que negou a Deus, um homem inconstante, um homem impulsivo. E eu fiquei pensando nisso e eu me vi em Pedro. E essa reflexão que eu gostaria que você fizesse comigo. Quantas vezes nós acertamos servindo a Deus? E quantas vezes nós erramos, inclusive querendo fazer o bem, achando que aquilo era o certo? Quantas vezes nós fomos instrumentos de Deus para fazer algo especial na vida de pessoas? Ou às vezes querendo fazer algo você feriu as pessoas. E pensando nisso eu fiquei com uma palavra de Paulo dá lá aos Tessalonicenses. Se puder pôr, Israel, 1 Tessalonicenses 5,14, abre aí na sua Bíblia, para você grifar. E essa palavra falou muito ao meu coração essa semana. Diz assim, irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados. Esse aconselhar está numa versão, né? O texto melhor fala, exortar os disciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos, e ter paciência para quem? Todos. Gente, aqui no texto a gente vê Jesus repreendendo Pedro de uma maneira muito dura. Jesus não estava brincando, falando, aparta daqui, Satanás. Não,
Jesus deu uma bronca de Pedro, mas uma bronca assim, ó, daquele que você quer avestruz, né? Enfiar a cabeça na terra. 6 dias depois dessa bronca, sabe onde eles estavam? No Monte da Transfiguração. Tiago, João e Pedro, lá com Jesus, todo mundo lá. Pedro contemplando uma coisa, meu Deus, poderosa, talvez a coisa mais poderosa que ele viu. Ele está ali no Monte da Transfiguração. Reparem nisso. Jesus exortou Pedro, mas Jesus não deixou de ser amigo de Pedro. Pedro levou uma bronca federal de Jesus, mas continuou caminhando com Jesus. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão melindrosas. Que palavra é essa, Vini? Melindrosa é dodói. Pessoas que se ofendem a qualquer menção de exortação. Né? Nós vivemos um tempo em que não há disposição e nem disponibilidade para um cuidar um do outro. As pessoas estão escravas do trabalho, as pessoas têm pressa, as pessoas não têm tempo. Nós somos a geração mais impaciente que já existiu. Gente, se voltar 200 anos, se você quisesse comer carne, como é que fazia? Vai atrás do bicho, caça o bicho, mata o bicho, limpa o bicho, e espera, acende o fogo. Hoje você quer comer carne, o que você faz? Entra no iFood, cara, chega na tua casa. Cara, você não vai caçar, você não vai nem temperar, velho. O negócio chegar pronto na tua casa, você não precisa levantar. Quem mora em apartamento, às vezes chega na porta, assim, ó. A nossa geração é uma geração impaciente, porque não aprendeu a esperar. Não aprendeu a esperar. Só que sabe qual que é o lance? Isso atrapalha os nossos relacionamentos. Isso veio para os nossos relacionamentos. Eu olho para Pedro e Jesus nesse texto, e eu vejo o poder de uma amizade fundamentada em amor. Amizade fundamentada em amor. Gente, Pedro errou muitas vezes. Quantas vezes Pedro falou bobagem, fez umas coisas doidas, falou, meu Deus do céu. E Jesus em amor o corrigiu, inclusive de maneira muito dura. Mas o que aconteceu com Pedro? Pedro cresceu e se tornou um grande líder. Olhe para Jesus e veja esse versículo em ação. Exorte os que precisam de exortação, exorte os indisciplinados, conforte os desanimados, auxilie os que fraquejam, e tenha paciência com todos. Isso é muito interessante. Eu estava lendo um livro esta semana, livraço, hein? Só que é para os pastores aqui, depois eu vou passar para vocês. Livro tremendo. E aí ele questiona aquela ideia de que você pegue paciência para Deus e Deus te dá guerra, né? Deus te dá uma luta para você exercer paciência. Ele fala, você não precisa pedir a guerra. O amor a Deus, ele já exige paciência. A paciência é algo inerente para todos os cristãos. Quando a gente coloca esse exemplo, parece que a gente está falando que a paciência é algo que é para alguns pedirem, outros não precisam. Não. Paciência é para todo mundo, a gente precisa exercer paciência. A paciência de Jesus mudou a vida de Pedro. Pedro deu trabalho, mas Jesus investiu tempo na vida de Pedro. Por isso eu queria te desafiar hoje, eu encerro agora. Eu quero convidar você a ficar em pé. Queria que você fechasse os olhos.